Polimento a úmido ou polimento a seco? Qual que é a melhor opção? É sobre isso que a gente vai falar hoje no Dr. Granito. Um erro muito comum que a gente observa dentro das marmorarias é que muitos acham que por eles pagarem esse tipo de lixa, essa aqui é uma lixa de polimento a seco com velcro, né? Muitas marmorarias acham que por essas lixas custarem muito pouco, né, elas acabam sendo convenientes e até mesmo vantajosas quando comparada com lixas de polimento com água. Mas aí é que está um grande erro. Esse é um tipo de lixa que, se eu pudesse aconselhar e se eu tivesse uma marmoraria, né, é um tipo de material que eu jamais utilizaria, porque o custo por metro linear para você produzir com esse tipo de lixa é muito alto. Para você ter uma ideia, um jogo de uma lixa como essa, vamos colocar uma média aí de R$4 o preço de cada lixa, são 6 lixas, seriam desses R$24, você não consegue fazer mais do que 6 metros lineares de acabamento com esse tipo de lixa, tá? Porque ela se desgasta com muita facilidade. Mas vamos calcular 6 metros lineares por jogo, a um custo de R$24 o jogo. Para você fazer 60 metros, você estaria gastando R$240. Para você fazer 300 metros lineares, você já estaria gastando R$1.200. Sem falar que esse tipo de lixa, você não consegue dar um brilho excepcional na pedra. Você sempre vai precisar gastar um tempo a mais com cera, para queimar o material, para poder chegar numa qualidade de brilho um pouco melhor. E a gente sabe que quando a gente usa cera, depois de um tempo aquela cera vai embora e fica aquele acabamento mal feito lá, e para quem trabalha com indicação, né, isso é um grande problema. Então, se a gente for comparar com as lixas com água, uma lixa cerâmica, por exemplo, com água, são lixas que custam na média aí, vamos colocar uma lixa boa, R$30, R$35, vamos colocar R$35. Um jogo de 7 peças, você gastaria aí uma média de R$245, um jogo completo, de uma lixa de boa qualidade. Esse jogo dessa lixa vai te render 300 metros lineares na média. Tem lixas que você consegue ter até 400 metros lineares de polimento, tá? Então, você mensurar isso, que para você fazer 300 metros lineares com uma lixa cerâmica com água, você gasta R$245. E para você fazer os mesmos 300 metros lineares com a lixa seca, você vai gastar R$1.200. Então, assim, é um mundo aí de diferença, de custo, que isso para a empresa não é legal, né? Às vezes se tem aquela ideia de que você está trabalhando com esse material, o custo é baixo, mas não é. É um dos custos mais altos no processo de polimento que você pode ter. Existem alguns casos que a gente ouve, mas eu não posso trabalhar com lixas com água em certas ocasiões. Hoje já existe esse tipo de lixa no mercado que se chamam dry flex. Elas não erguem pó, mesmo usando a seco, elas não erguem pó, elas fazem o mesmo 300 metros lineares e você vai pagar a média de R$250 o jogo para fazer os mesmos 300 metros lineares que faria uma lixa cerâmica. E diferente dos quase R$1.200 que você gastaria numa lixa seco para fazer os mesmos 300 metros lineares. Sem falar que quando você faz um polimento a seco, você ainda tem o problema da poeira abrasiva, que inclusive é o pior pó que tem dentro da marmoraria, porque ele é o mais fino, né? É aquele que é inalado com muito mais facilidade. Então, se você fazer custo por metro linear, você jamais vai utilizar esse tipo de lixa. A gente vende, tem uma grande demanda, o pessoal pede, mas não é um material que é viável para a marmoraria. Então, sempre que você optar por esse tipo de lixa, saiba que você vai estar perdendo dinheiro, tá? Se você puder, utilize lixas com água, que vão te dar uma qualidade de brilho muito melhor, vão te dar um custo por metro linear 5 vezes menor, e o tempo de acabamento vai ser menor também, porque você vai estar pulando aquele processo que você normalmente faria com a lixa seco, que seria todo aquele processo de você passar a cera, queimar o material para poder dar uma qualidade de brilho melhor, tá bom?
Gostou do vídeo? Curta, comente, compartilhe. E se você tiver vídeos como... Desculpe, se vocês tiverem dúvidas como essas, tiverem sugestões para que a gente possa criar vídeos aqui para o grupo, mandem para nós, que será um prazer a gente fazer um vídeo e divulgar para todos aqui. Tá bom? Obrigado mais uma vez.